Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre respeito pessoal, identidade pessoal e esforço pessoal. Você acha que você tem sido respeitado? Você acha que você tem sido respeitada de fato? Ou está acontecendo apenas uma conveniência social em que as pessoas estão ali, de certa forma, com uma certa educação, formalidade, mas o que é este autorrespeito? Aqui na Escola de Poder Pessoal, eu sempre insisto em que a gente tem que ser invicto, tem que carregar uma potência pessoal, ou seja, isso é uma extravagância? Não. Isso é uma sutileza da qual poucos conhecem, mas você que me acompanha, que é meu aluno há um tempo, sabe do que eu estou falando. É um poder pessoal que vai se instalando, vai se colocando, vai de forma suave absorvendo e chegando a este convencimento de que você tem e deve, vamos dizer assim, ser o portador deste respeito pessoal. Quero pedir desculpa se tiver algum barulho aqui, que o vizinho está ligando um aspirador de pó, então não sei se vai sair o som, ok? Há quem diga que o respeito é uma coisa que se convence, que você convence as pessoas à sua volta por sua autoridade. Ou seja, quando nós somos autoridade num assunto, as pessoas são, vamos dizer assim, quase que obrigadas a te respeitar, pois elas não têm essa mesma capacidade. Este é um tipo de respeito do qual nós, neste mundo, temos que, de certa forma, alcançar também. Não temos como ficar fora deste tipo de situação. Portanto, competência, ela é uma coisa primordial na sua vida. Se você não é competente em alguma coisa, torne-se. Se torne competente na sua área. Se torne competente em ser uma pessoa amiga, se torne competente como mãe, como pai, como profissional, como uma pessoa que é, de certa maneira, exímia naquilo que faz. Porque veja só, hoje se fala muito de classe, gênero, várias situações na sociedade em que as pessoas devem ser respeitadas por força de lei. Mas existe uma coisa que poucos falam, que é a questão da competência. Quando eu vou ser operado, eu não quero saber se eu estou sendo operado por um cara japonês, por um alemão, por um russo. Desde que esse profissional seja exímio naquilo que ele faz, que ele tenha um respeito por todas as cirurgias que ele já fez, se mostrou competente, é nele que eu quero estar. E se você for e for escolhido de alguma forma em alguma situação, ela também deve ser porque você é exímio e respeitado. Às vezes as pessoas querem respeito que é diferente de se entender. Às vezes querem o respeito do ego, de uma coisa, Hoje é pior ainda, porque as pessoas querem o respeito da imagem que elas postam no Instagram, por exemplo. Mas será que esse respeito ele é real? Será que esse respeito existe mesmo? Porque aquela imagem, aquele personagem que está ali é, de certa forma, ilusório. Mas ainda assim, a pessoa quer se afirmar, quer ser respeitada por aquela imagem. Você vai ver muito disso hoje em dia, né? Vida virtual, vida real, né? A vida real, ela existe. E é nela que você convive com pessoas à sua volta. O respeito por força de lei é uma coisa que é e deve ser respeitada, claro, por nossa lei. Mas eu estou falando do respeito que se é conquistado pela força, pela competência, pelo seu poder pessoal. Uma pessoa pode ser educada com um mané, com um trouxa. Uma pessoa pode cumprir a lei com um mané, com um trouxa. Mas em matéria de respeito, esta pessoa não é respeitada. Respeitado é aquela pessoa que tem uma certa exclusividade em
chegar, ser aceito, ser contactado, ser procurado. O respeito é obrigação de todos nós e, como dizia o ditado, né, conserva os dentes, né? Mas mais do que isso, o respeito conserva a mente das pessoas num estado bom, a mente no sentido psicológico da coisa fica sendo poupada, porque hoje o maior desrespeito ele é psicológico, emocional, e não é numa atitude, às vezes, assim, grosseira. Não é numa atitude grosseira, é, às vezes, em farpas psicológicas, indiretas psicológicas. E quando eu passo a ideia de que eu quero este respeito, eu tenho que começar a respeitar as pessoas à minha volta. Então eu começo a pular de nível de respeito. Respeito pelo ser humano, pelas pessoas, pelo lado psicológico. Respeito por não causar ansiedade, agressividade no outro. São patamares, né, que às vezes nem a nossa sociedade está acostumada. Né? Geralmente há pessoas, muitas são educadas, mas numa massa de pessoas a maioria não é. E não queira exigir que essas pessoas sejam, pois elas vão brigar com você. Esse posicionamento arquetípico que a gente carrega dentro de nós é uma visão e ideia que a gente tem de nós mesmos como pessoa. Você é um conjunto de informações e de ideias que você se manifesta. Então você, por exemplo, o animal, ele quer ser respeitado. Ele sabe, ele conhece. Por exemplo, aqui a minha filha pega ele, quer fazer carinho nele, ele foge. Por quê? Porque ele sabe o que ele gosta ou o que ele não gosta. E às vezes ele não gosta de ser carregado na hora que ele não quer. Por exemplo, eu nunca pego ele no colo. Nunca pego ele. Ele sabe disso. Tanto que quando eu vou buscar ele do lado de fora, ele sabe que eu não vou pegar ele. Então ele vem na minha direção porque ele sente que eu vou fazer carinho nele. Eu sempre respeitei a posição e faço um exercício com ele disso, de respeito. E eu noto como é diferente o tratamento dele comigo e o tratamento dele com os demais da casa. Ele sabe diferenciar as coisas. Ele sabe que eu não vou romper os meus limites e ficar carregando ele no colo. Ele sabe que eu não pego ele. Mas ele sabe que quem vai pegar ele no colo, ele foge. Então, se os animais têm essa sensibilidade, você acha que você também não tem essa sensibilidade? É por isso que algumas pessoas são evitadas, não são chamadas, porque de certa forma ela sabe que a pessoa não tem um nível de respeito, um nível de entrosamento. Então, o respeito é uma filosofia, ele é um conjunto arquetípico que você cria. E, de certa forma, você abre seus limites, às vezes você dá liberdade. E isso é normal, é um teste às vezes. Para mim, funciona como um teste com as pessoas à minha volta. Às vezes eu dou uma certa liberdade para ver. Como os antigos falam, dá corda, eu só estou dando corda, para depois ver até onde vai, depois eu puxo. Né? Não está ali num comportamento alheio. Né? Então, essa arte do autorrespeito, ela tem que voltar. Então, como que eu faço para que as pessoas comecem a ter esse respeito? Primeiro, tendo competência, autocompetência, ser exímio em alguma área e escolher muito bem suas amizades. Eu tenho falado que você agrega muito mais valor e respeito quando você está dentro da sua área de atuação. Médicos se respeitam porque sabem o esforço que é ser um médico. Qualquer profissional sabe, qualquer artesão sabe das dificuldades. Então nós temos que estar... Agora, aquelas pessoas que são de tudo um pouco, rasas em tudo, elas não respeitam nada. Se você quer ir muito mais a fundo, ela irá dispensar sua conversa, porque ela não quer profundidade em nada. Ela quer ser rasa. Então,
Aqui eu estou falando apenas um esboço, uma provocação para você se questionar. Se você se sente respeitado, se você respeita as pessoas que estão do lado de fora à sua volta, e analise um pouco essa questão se não tem a ver com a ideia de arquétipo que você tem das pessoas. Às vezes, estar em desrespeito com outras pessoas indica que você não deve estar com aquelas pessoas. E você vai para onde você aprende mais. Qualquer um respeita seu professor, porque está aprendendo. E é ali que você sempre deve procurar estar, num lugar onde você esteja aprendendo sempre. Um dia você terá condições de ensinar, mas antes temos que nos tornar estes alunos e assim aprender esta arte de interpretar os arquétipos pessoais. Em que classificação está as pessoas à sua volta, ok? Espero que esse vídeo tenha provocado algum pensamento em você. Me despeço por aqui, serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.